Boa tarde, boas-vindas a mais um Octa na Prática. É um prazer tê-las aqui também. Gente, para quem não me conhece, eu sou o Arthur Mendes, sou gerente de produto aqui na Octadesk e faço aí o Octa na Prática há algum tempo, junto com meus parceiros e parceiras de trabalho aqui da Octa. Pessoal, antes da gente começar, deixa o seu boa tarde aqui no chat e escreve de onde você é e o nome da empresa em que você trabalha para a gente ir entendendo se tem pessoas aqui interessadas nos produtos, nos serviços de vocês, para fomentar aí de fato a comunidade. Hoje o bate-papo é sobre como diminuir tickets com autoatendimento. Então, para quem não é a primeira vez no Octa na Prática, eu vou explicar como funciona e também tem alguns recadinhos paroquiais aqui para vocês, tá? Então, gente, nós temos aqui uma hora de bate-papo. Eu faço uma apresentação trazendo um pouco mais de contexto sobre o assunto, do que se trata esse cenário de diminuição de tickets com autoatendimento. A gente vai falar muito de inteligência artificial hoje, mas é muito importante também que vocês entendam o seguinte: não sou só eu quem faço o Octa na prática, vocês também participam. Então, aqui embaixo tem alguns lugares que vocês podem reagir. Então, acabei de ver, por exemplo, o Arnaldo Guerra da Zambon. Fala, Arnaldo, tudo bem? Ele acabou de interagir no chat, falando ali a empresa em que ele trabalha. E esse é o lugar para vocês interagirem com as pessoas que estão aqui na live. Um pouquinho mais para o lado, nós temos um outro botão chamado Q&A, Q&A. O botão de Q&A é o lugar onde você faz perguntas oficiais, tá? Então já vou responder algumas delas aqui. Sim, está sendo gravado. Então, depois que a gente terminar aqui o Octa na Prática, vocês têm acesso ao material, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. O material fica disponível até no YouTube, tem uma playlist lá no perfil da Octadesk. Tá? Então não precisa perguntar se está sendo gravado e se vai ficar disponível. Sim, vai. Eu vou reforçando isso ao meio da apresentação. Mas, se você tem alguma dúvida sobre o que eu estou dizendo, se você tem alguma dúvida que você já quer deixar ali no Q&A, no QIA, clica ali naquele botão e deixa a pergunta. Se eu conseguir, no meio da apresentação, fazer a leitura e apresentar a resposta ainda em live, eu faço. Se eu não conseguir, no fim, eu separo 10 minutos ali para falar um pouquinho sobre essas dúvidas, ler ao vivo cada uma delas e responder da melhor maneira possível. Beleza? Gente, tem uma novidade muito importante, tá? No fim aqui da apresentação, então fica de olho, vai ter aqui um convite especial em primeira mão para quem está aqui no Octa na Prática de hoje. E sem mais delongas, eu vou começar a apresentação. Compartilhe minha tela de novo. Quero interagir com todo mundo que está aqui na live. Use o chat. Quero fazer uma pergunta que deve ser respondida em live. E use o Q&A, o QIA, que está um pouquinho mais para a direita aqui embaixo, tá bom? Então é isso, vamos começar o nosso bate-papo. Eu vou fazer o compartilhamento de tela. Me deem só um segundo. Enquanto eu pego a liberação para fazer o compartilhamento, o que eu acho importante a gente trazer aqui, tá? Pela primeira vez, pelo menos comigo, a gente vai trazer também um pouquinho sobre a ótica de um cliente em relação ao motivo pelo qual nós estamos fazendo esse Octa na prática, tá? Então, a ideia é fazer com que seja possível que vocês entendam que não só a gente pede feedbacks no fim da apresentação, quanto, além da gente ouvir a necessidade de vocês, nós também trazemos os feedbacks depois que nós fazemos, tá? Então, quero muito que vocês entendam que isso é de fato uma comunidade e eu quero muito que vocês compartilhem aí uns com os outros as expertises, as necessidades e os desafios de vocês, tá bom? Então, beleza. Vamos falar um pouquinho mais sobre como diminuir tickets com autoatendimento. Gente, acho que quando a gente fala sobre diminuir tickets com autoatendimento, ou exclusivamente de autoatendimento, é sempre importante a gente pensar o seguinte: se eu tivesse um êxito absurdamente bom em diminuir meus tickets com autoatendimento, qual seria o resultado esperado? O resultado esperado é clientes satisfeitos, atendidos de forma rápida, de forma coesa, de forma assertiva e de forma personalizada. Então, quando a gente olha para
o objetivo do papo hoje, no fim do dia, ele serve justamente para fazer com que vocês consigam proporcionar experiências cada vez melhores para os clientes de vocês. Então, partindo dessa premissa, eu acho muito importante a gente pensar um pouquinho sobre o conceito de Customer Success, de sucesso do cliente. E eu trouxe aqui uma fala do Lincoln Murphy. Se você nunca ouviu falar em Lincoln Murphy, pesquisa aí. É como se fosse o pai do Customer Success, então a gente escuta aí CS para tudo quanto é lado. A gente tem que voltar um pouquinho lá atrás nas origens das necessidades que as empresas tinham no Vale do Silício, especificamente o Salesforce, e como a ótica de Customer Success foi construída pensando num cenário que o cliente deve ter uma experiência muito boa a cada interação que ele tem com a tua empresa. Então, a definição mais prática do Lincoln Murphy para o que é Customer Success é: o sucesso do cliente é quando eles alcançam o resultado esperado, desired outcome. É uma coisa legal de vocês pesquisarem também sobre, que tem bastante informação na internet disponível. Então, o sucesso do cliente é quando eles alcançam o resultado desejado através das interações com a sua empresa. O cliente não queria ter chamado, mas quando ele chama, já que ele chama, por que não ter uma experiência absurdamente boa? Por que não ter uma experiência de ponta? Então, pensando nisso, o que que a gente vai fazer, tá? Eu vou trazer um pouquinho aqui o resultado que a Priscila, uma das clientes Octadesk, super ativa, tá? Na nossa comunidade, que eu vou convidar quem não faz parte da comunidade ainda. Daqui a pouquinho eu vou ter um QR Code ali com o link de acesso. Quais são os resultados que ela obteve na operação dela com a diminuição dos tickets por conta de autoatendimento? Então, vou passar a palavra para a Priscila através de um vídeo rápido e vou ficar quieto para vocês ouvirem. Gente, vou fazer uma pausa rápida aqui, porque eu provavelmente fiz o compartilhamento sem o som. Então, eu vou voltar aqui e vou refazer o compartilhamento. Me deem um segundinho. Agora vai. A gente sabia que não conseguia continuar mais daquela maneira, então o primeiro passo foi sentar com o time, entender o que mais pesava no dia a dia. Fizemos um levantamento com os principais motivos e ficou bem claro que a maioria era dúvidas recorrentes, né? Com isso em mente, a gente começou a buscar uma solução para automatizar esses atendimentos mais simples, mas sem perder o cuidado com o cliente que a gente sempre prezou. E foi aí que a gente encontrou o Okta. Desde o início, o time do Okta foi super parceiro, nos orientou no mapeamento inicial, né, dos fluxos, identificamos os temas, montamos uma estrutura que fizesse sentido para a nossa operação, começamos um pequeno teste com alguns fluxos básicos e fomos ajustando com base no retorno dos clientes e da nossa própria equipe. O foco sempre foi tirar a sobrecarga, né, do time e deixar o atendimento mais organizado e mais ágil. E aos poucos isso foi acontecendo e foi um respiro muito importante pra gente. A gente foi acompanhando essa evolução bem de perto, porque queríamos ter certeza que essa mudança estava realmente funcionando e logo de cara já deu para perceber a queda no volume dos tickets, principalmente aquelas dúvidas mais básicas que a gente lotava na fila de atendimento. Outra coisa que melhorou muito também foi o tempo médio de resposta e o time deixou de perder tempo com as perguntas repetidas, conseguiu focar nos casos que realmente precisavam de atenção
Isso deixou o atendimento mais eficiente e mais leve também. Também escutamos muitos feedbacks dos clientes, tanto nas pesquisas quanto nos comentários espontâneos, e isso foi muito legal de ver. O pessoal começou a notar a diferença, falava que realmente o atendimento estava mais ágil, mais direto, e isso pra gente foi um sinal muito bom. Sinal que a gente estava trilhando um caminho certo. E no fim das contas, foi uma soma de pequenas melhorias que juntas fizeram uma baita diferença na rotina do nosso time e na experiência do nosso cliente. E o Octa tem 90% de participação para que isso acontecesse. Para vocês verem, né, como é bom a gente estar sempre bem amparado aqui em relação a o nosso trabalho sendo traduzido em resultado para as operações. Priscila, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz aí de poder compartilhar aqui esse caso de sucesso de vocês. E com certeza sei que tem um montão de outros aqui. A gente quer cada vez mais fomentar esse tipo de coisa no Octa na prática. E a Priscila trouxe, gente, uma série de elementos que na Octadesk nós costumamos chamar de método ACF, que é arroz com feijão. Às vezes a gente quer fazer coisas extremamente grandiosas que a gente adora fazer e nós esquecemos que o que precisa ser feito é o básico. O básico bem feito é ouvir o feedback dos clientes. O cliente de graça vai até a sua empresa, te manda uma mensagem, reclama de algo que a sua empresa não faz bem feito e você não vai dar devida atenção para isso. Eu, Arthur, como gerente de produto, fico o dia inteiro, todos os dias, pedindo para as pessoas reclamarem do meu trabalho sendo feito. Se eu não conseguir entender aonde estão as quinas dos processos, aonde estão os problemas operacionais de fato, eu nunca vou conseguir resolver item a item para fazer com que o meu cliente seja impactado positivamente. A gente precisa fazer primeiro o que deve ser feito e não o que a gente gosta de fazer. Todo mundo aqui adoraria fazer um super chatbot que faz 1 milhão de coisas. O que que o teu cliente precisa? Escutar o feedback do teu cliente, entender quais são as dúvidas repetitivas e entender o que onera o teu time vai fazer com que você, assim como a Priscila, tenha tempo para dormir em paz, que ela não precise ficar horas e horas gastando tempo tentando tirar da cartola uma solução absurdamente legal para um problema que é simples. Então, Priscila, mais uma vez, obrigado pelo teu depoimento. A gente fica super feliz aqui de trazer. E para quem ainda não é cliente Octadesk e viu esse comentário, mais para o fim aqui da apresentação, eu vou fazer um convite para vocês participarem da nossa comunidade. E lá na nossa comunidade, a Priscila é fera. Ela ajuda pra caramba, manda um monte de mensagens, ajuda todo mundo. E, obviamente, de vez em quando surgem ali algumas competições, até mesmo de quem interage mais ou menos na comunidade. A Priscila tá sempre lá ranqueando, viu? O Natan que se cuide, né, Natan? Gente, estamos retomando. Quando a Priscila conta um pouco da operação dela, o que que a gente tende a pensar? Qual que é a estrutura dessa operação? Que mágica foi feita para descobrir quais foram de fato os principais motivos de contato, quais eram as quinas, quais eram os ofensores? A gente tem um péssimo costume de achar que uma área de atendimento ela é composta por um cliente que entra em contato, uma pessoa que atende e um problema que foi resolvido. Não é assim, né? Todo mundo é que sabe disso. Uma área de atendimento, ela precisa de áreas de especialidade, de pessoas especialistas e de processos muito bem fundamentados. Então, saber quais são os principais motivos de contato não é simplesmente ir lá e falar: ontem tiveram 10 pessoas reclamando da mesma coisa. A sua empresa está acontecendo enquanto os clientes estão entrando em contato. Então, identificar reais oportunidades de melhoria vai fazer com que você entenda quais termômetros estão indicando uma possível crise. Quando você se antecipa a uma crise, o que que acontece?
você mitiga esse possível risco de perder clientes e de perder novos contratos. Faturamento. Na veia. Se você deixa uma crise acontecer, você não se antecipou a ela e você não fez seu trabalho. Então, o Octadesk, como plataforma de atendimento, ele tende a fazer com que vocês tenham uma facilidade muito grande de saber olhar e falar, tem um problema aqui. Então, se a gente for falar de termômetros durante a jornada, é muito importante a gente pensar o seguinte: quando o cliente entra em contato, existem métricas que a gente pode acompanhar. Por que que eu estou chamando de termômetro? Se você já dirigiu um carro ou pilotou uma moto, você sabe que o carro tem um painel que mostra algumas coisas ali. O carro está fervendo ou não está fervendo? Está acabando a gasolina ou não está acabando a gasolina? Tem uma luz acesa de alguma coisa que a gente nunca sabe que é aquele treco ou não tem uma luz acesa? Se o carro não está fervendo, tem gasolina, não tem luz acesa nenhuma, significa que vocês estão operando em normalidade. Arranca o painel do carro e faz uma viagem de 300 quilômetros. Quais são os feedbacks, os mecanismos que você tem para se antecipar a um possível problema? Você perde um monte deles. Então, o cliente entra em contato. O que isso significa? Que se você sabe o volume de atendimento diário, você vai achar esquisito se ele cair pela metade ou se ele aumentar em 10 vezes, não vai? Se você sabe a reincidência de um cliente, você consegue identificar um cliente atritado dentre os outros que estão felizes. Por algum motivo, as coisas não estão dando certo para aquele cliente. O que que aquele cliente tem que ele pode te ensinar sobre coisas que a sua empresa não está fazendo bem? First Call Resolution. Quantos problemas são resolvidos na primeira vez que o cliente entra em contato? Se o cliente está entrando em contato 5 vezes por dia, provavelmente ele não tem o problema dele resolvido. Ele reclama, ele reclama, ele reclama, ele reclama. Quanto mais ele reclamar, quanto mais ele tiver que de novo falar com a tua empresa, maior é o problema. E o tempo de espera. Quanto tempo esse cliente espera até que alguém faça um atendimento, até que alguém dê boas-vindas a essa pessoa? Isso é muito relevante. Quando o cliente chega e explica a situação dele, a gente já consegue entender qual é o motivo de contato, qual é o tipo de contato, qual é a prioridade deste contato, qual é o responsável por esse atendimento. Então, aqui o Octadesk tem um monte de ferramentas para te falar. 90% dos clientes que entraram em contato ontem estão falando sobre um possível problema financeiro. Seu sistema financeiro caiu e ninguém está gerando boleto de nada. Os pedidos não estão chegando porque uma transportadora X não tem entregado. Existe um módulo do sistema que teve uma atualização que acabou impactando em outra, XPTO. Esse tipo de informação é um termômetro para que você se antecipe a possíveis contextos, a possíveis cenários, que foi exatamente o que a Priscila fez. Se tudo é prioritário, nada é prioritário. Quais são os motivos de contato? O que que eu vou atacar? O que que eu vou resolver? Quais são os tipos de contato? O que dá para eu automatizar e o que não dá? Por muitas vezes tem coisa que não dá para automatizar. E tem coisa que dá. Então, como é que a gente vai diferenciar isso? E a partir daí, a gente começa a entender que o cliente recebe uma devolutiva do seu time, que não necessariamente é a resolução do problema. Então, quanto tempo ele levou? Qual que é o prazo para isso? Qual foi a resolução do problema? Quão eficiente foi a resposta? Não basta resolver o problema, tem que atender bem. Então, se a pessoa não teve os treinamentos adequados para interagir com o teu cliente, possivelmente, mesmo resolvendo o problema, a pessoa não vai ficar satisfeita. É a velha história de você ir comprar alguma coisa na padaria e uma pessoa te atender super mal. Você vai comer, mas você não foi bem atendido. A tua experiência foi ruim. E daí, a gente está falando um pouquinho sobre o encerramento desse atendimento. Quanto tempo levou para ser atendido? A pesquisa de satisfação foi enviada? Ela foi positiva? Ela não foi? Qual que é o contact rate? O que que é contact rate, Arthur? Quando você compara a quantidade de contatos recebidos versus a base de clientes de vocês, o número de contatos é maior ou é menor? Se ele é maior, significa que, teoricamente, pelo menos uma vez todos os clientes da sua empresa entraram em contato.
Isso é um problema. Existem coisas que o cliente não está conseguindo fazer sozinho e ele deveria. Cliente nenhum quer falar com o suporte ou com a área de atendimento de vocês. Ninguém acorda falando, nossa, que vontade de abrir um ticket que eu tô hoje, né? E para finalizar, a jornada do cliente, quanto mais robusta ela fica, mais cara ela fica para a tua operação também. Se você tem uma área de nível 1 de suporte, você sabe que a área de nível 2 tem um custo maior, a área de nível 3 tem um custo ainda maior, as áreas especialistas têm seus determinados custos. Quanto mais um atendimento se arrasta, mais pessoas ficam presas a ele que poderiam fazer outras coisas. Então, no fim do dia, quando a gente olha para os termômetros, essas são as maneiras que você tem de falar se o carro está fervendo, de falar se a gasolina está acabando. Esse é o ponto aonde a gente olha para o depoimento da Priscila e fala: qual é o tamanho do meu comprometimento com a análise diária desses números? Se você não olha para ele diariamente, significa que ele não é tão importante. Mas ele é. Ele não é importante para você porque você está ocupado com outras coisas. Será que você está resolvendo o principal problema da empresa hoje ou você está ocupado? Existe uma grande diferença entre as duas coisas. Então, se a gente pegar um cenário hipotético das principais métricas de atendimento, e aí estou chamando de principais baseada em um contexto hipotético, se a gente coloca aqui que o tempo médio de espera foi de 1 minuto, o tempo médio de atendimento foi de 1 hora, e a pesquisa de satisfação de vocês está em 90%, esse número é bom? Esse número é ruim? Se eu pedir para todo mundo que está aqui interagir no chat, as 119 pessoas que estão aqui, cada um vai responder uma coisa. Não é unânime. Existem operações como um pronto-socorro que esperar 1 minuto é um baita de um problema. E existem outras operações que 1 minuto é muito rápido. Existem operações que o atendimento feito em 1 hora é muito bom, tipo na oficina para arrumar um carro. Em outros contextos, como por exemplo, um cartão que foi clonado, é péssimo. Uma pesquisa de satisfação em 90% ela tende a ser boa? Depende do contexto, depende do tipo de serviço que você está prestando. Se é da área alimentícia, ferrou, né? Essas métricas, elas são termômetros para a sua operação baseada no seu próprio contexto. O resultado final de olhar para cada um desses números é identificar oportunidades de otimizar ou automatizar coisas. Então vamos pensar assim: se aqueles números que para alguém aqui deve ter sido muito bom e para outras pessoas não deve ter sido tão bom assim, se eles fossem melhorados em 10 vezes, o que ia acontecer? Pô, ia ser super maneiro. Imagina o tempo de espera do cliente ser 6 segundos. Maravilhoso. Pô, imagina o tempo de atendimento em 6 minutos resolver o problema do cliente. Super legal. E se eles fossem melhorados em 100 vezes? Seria ainda melhor, certo? Isso aqui que eu estou fazendo propositalmente é fazer com que vocês dirijam seus carros sem o painel. Se a gente olhar para um único elemento exclusivo, a gente deixa de levar em consideração uma outra característica que é muito importante. Não falar com a sua empresa é ainda melhor. Se você conseguir gerar uma segunda via de boleto em 3 segundos, mas mesmo assim 100% dos seus clientes precisam te pedir a segunda via, é melhor fazer um esforço descomunal para ter uma operação que consegue resolver um problema em 6 segundos ou fazer com que o cliente não tenha o problema. O cliente não quer falar com uma área de suporte. Vocês não falam com o suporte da Netflix. Eles resolveram o problema. Você se encontra, tudo que você precisa está lá fácil. Você não fala com o suporte do WhatsApp. Se a gente for extremamente eficiente em resolver um problema que não deveria existir, nós estamos ocupados, nós não estamos resolvendo o problema. Então, aqui, eu vou trazer para vocês
é um exemplo real da Octadesk, tá? Eu passei por isso daqui, sobre a diferença entre ter um super suporte e resolver o problema, a causa raiz do problema. Todo mundo aqui sabe que a Octadesk é parceira oficial da Meta. Nós somos um dos parceiros que tem um dos maiores volumes de troca de mensagem para o WhatsApp, Instagram e Messenger da América Latina. A Okta tem uma imensidão de clientes de todos os possíveis segmentos, possíveis e inimagináveis. E quando nós nos tornamos parceiros oficiais da Meta, surgiu um desafio muito legal, que é o seguinte: os clientes precisam ativar seus respectivos números dentro do Octadesk. Como faz isso? Então, os clientes precisavam saber o que é um gerenciador de negócios da Meta. Quem tem acesso, quem consegue fazer a verificação da empresa, se a empresa está dentro da política comercial. A empresa precisava fazer a ativação do número dentro do Octadesk. Para isso, o aplicativo do celular precisava ser apagado. O cliente podia ter um 0800, podia ter um telefone fixo, ele podia ter um número novo ou um celular que ele usa há 10 anos lá na loja dele, ele não pode apagar o aplicativo. Ou ele podia já utilizar um outro parceiro X concorrente da Octadesk que quer vir para cá. E ao mesmo tempo, o WhatsApp oficial tem as suas particularidades. Ele tem janelas de atendimento, tem templates, que são os modelos de mensagem, tem um histórico dos atendimentos. Ele, diferente do WhatsApp convencional, não te permite apagar mensagens. Tudo isso são elementos dentro da jornada de um cliente na Octadesk, que quem já é cliente passou por isso dentro do Octadesk. Eu sei que foi bom, porque eu vou mostrar aqui agora como foi, mas nós precisamos construir isso. Então, o que que eu fiz? Eu fui a Priscila. Eu sentei lá um dia com o time de suporte e falei: e aí, o que que tá pegando? O pessoal começou a me mostrar dúvidas pontuais, porque cada cliente está na sua etapa da jornada. Um pequeno negócio, ele ainda não olha para um gerenciador de negócios, um gerenciador de anúncios. Uma empresa muito grande, ela já olha, só que quem é responsável por isso é um fulano do departamento do ciclano que tem um acesso do Beltrano, que a gente não sabe quem é e perdeu sei lá o quê. Clientes diferentes têm necessidades diferentes. Então, o que que nós fizemos? Pegamos um catadão de informações com o nosso time de suporte. A gente passou a analisar diariamente quais dessas dificuldades elas eram urgentes para os clientes, quais eram importantes e quais eram pouco importantes. Lembra lá no começo da jornada? Tipo de atendimento, prioridade do atendimento, motivo do contato? Foi isso que nós fizemos. A partir daí, nasceu uma experiência que foi construída aos poucos. Então, nós construímos um onboarding de ativação do número dentro do Octadesk. Isso não existia, era o time de sucesso do cliente da Octadesk quem fazia manualmente com cada um dos clientes. Nós gravávamos a tela e depois nós assistíamos a tela para aprender momentos em que o cliente clicou num lugar que ele não deveria clicar. Então agora nós já sabemos, por exemplo, que o cliente ele pode usar um novo número, ele já usa o número no WhatsApp ou ele quer migrar um número de um outro lugar. Nós já sabemos que as empresas precisam ter alguns pré-requisitos e que ela precisa clicar em eu atendo esse pré-requisito como estar de acordo com as políticas comerciais do WhatsApp, ter acesso ao número que deseja ativar, ter um site ativo da empresa e possuir uma página no Facebook para ter acesso de administrador ou gerenciador de negócios do Facebook. Imagina você, sem saber disso, chegando lá no Octadesk para fazer a configuração. É o tipo de coisa que você precisa estar preparado para saber que vai acontecer. Depois disso, a gente sabe que o cliente vai lá, paga o aplicativo no celular, faz a ativação no Octadesk, tem a duração, tem aqui algumas características, e depois ele precisa fazer o login lá no Facebook. Nós da Octadesk poderíamos muito bem não fazer nada disso daqui. Se vira. Nós da Octadesk poderíamos muito bem ter contratado um caminhão de pessoas, treinado tintim por tintim sobre como ativar o WhatsApp oficial, para as pessoas ficarem lá paradas, esperando alguém perguntar sobre o WhatsApp oficial. Resolver a causa raiz do problema é muito
muito mais importante. Só que você só vai saber que aquele é o problema da vez que deve ser resolvido se você organizar seus motivos de contato. Então, a partir daqui, chega a parte mais simples, que é o cliente colocar a fotinha do número, colocar ali a descrição, tudo certinho, que é a parte legal de fazer. Então, a minha proposta aqui foi mostrar para vocês que o método arroz com feijão que a Priscila fez nada mais é do que garantir que nós nos antecipemos a possíveis problemas. Se a Octadesk vendesse 1.000 clientes em um mês e todos eles tivessem que ativar um número sem isso daqui, nós teríamos um problema muito grande dentro de casa. Então, atender 100 vezes mais rápido e melhor não era o melhor jeito de resolver o problema. Para esse respectivo cenário, não era esse o melhor jeito de resolver. Então, se a gente for, de novo, retomar aqui os termômetros da nossa jornada, o cliente ele entra em contato, ele explica a situação, ele recebe uma devolutiva e ele encerra o atendimento. O cliente explica a situação é o lugar mais rico da tua empresa. O seu time de atendimento ao cliente, ele é e deve ser um gerente de produto da empresa de vocês. Ele sabe todo santo dia onde é que o calo aperta no sapato do cliente. Agora, a gente, como tomadores de decisão, gestores das áreas, a gente deve saber fazer uma leitura desse mapa. Esse aqui é o painel do meu carro. Está fervendo, está sem gasolina, tem uma luz acesa. É exatamente esse o ponto em que a gente precisa se organizar para fazer acontecer. Quando a gente olha para esse contexto por completo, é muito importante a gente entender o seguinte: quando nós fazemos isso com inteligência artificial, quando a gente faz com que a inteligência artificial ela saiba lidar com toda essa jornada, a primeira coisa que nós fazemos é livrar o nosso capital humano para que eles saibam fazer essas análises, porque as pessoas não estarão focadas, ocupadas em ficar respondendo conversas em si e ser estratégicas. Então, eu vou mostrar agora no Octadesk um pouquinho sobre como é que a gente faz alguma dessas configurações, principalmente de autoatendimento, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que eu vou focar em bot e inteligência artificial, vou trazer contextos de como vocês devem fazer a utilização disso e, ao mesmo tempo, é extremamente importante que a gente mantenha na nossa cabeça o método arroz com feijão. Você ainda não usa tags do Octadesk para saber os principais motivos de conversa, você precisa começar a usar hoje. Você não separou as conversas por grupo de atendimento dentro do seu Octadesk, você precisa fazer isso hoje. Você não tem encerrado suas conversas para conseguir pegar a tua métrica de tempo de atendimento e tempo de espera, você precisa começar a fazer isso hoje. Então, para fechar aqui o bate-papo, eu faço um convite para você que ainda não faz parte da nossa comunidade, a Octa Novidades. É um grupo do WhatsApp onde nós temos clientes reais com problemas de negócio reais, compartilhando suas expertises, colocando boas práticas, falando sobre como eles resolvem e elas resolvem problemas de negócio. Inclusive, a Priscila, que eu comentei bastante aqui hoje, ela está lá junto com o time da Sky e eles interagem pra caramba. Por quê? Se você tem uma comunidade que usa o mesmo software que você para atender e tem feito coisas melhor que você, além de você ter um entendimento melhor de Octadesk, você também vai ter um benchmark, ou seja, uma pesquisa de mercado gratuita com as pessoas ali, porque elas estão explicando para você como atingir os mesmos resultados. Então, se você ainda não entrou, faz a leitura do QR Code, entra na comunidade e já chega se apresentando. Oi, eu sou o Arthur da Octadesk, sou de São Paulo, estou super aqui, feliz de fazer parte da comunidade. O Natan, que acabou de interagir ali no chat, é uma das pessoas que também mais interagem lá na comunidade, já deu aula de Power BI, de um monte de coisas lá, e o Natan nem trabalha aqui, viu? Gente, brincadeira à parte, eu tenho mais uma coisa para trazer para vocês. Esse é um outro convite extremamente importante. Galera,
A Octadesk, fora o Octa na prática, também tem um hub de educação chamado Octa Ensina. Esse cara que vocês estão vendo aqui do lado direito é o Lucas Mark. O Lucas, ele é gerente comercial na Octadesk. Ele tem, ele trilhou uma carreira dentro da Octadesk absurda. Depois de mim, acho que é uma das pessoas mais antigas aqui da empresa. Tem um vasto conhecimento e ele preparou um material sobre como escalar um time de vendas com previsibilidade e performance. Leiam esse QR Code, acessem o material e estudem. Se você não tem previsibilidade no meio do mês que você não vai bater tua meta, e se você não costuma saber criar planos de ação para corrigir a rota e bater um resultado e extrapolar, é com o Lucas que você vai aprender a fazer isso. Então, gente, usem e abusem desse QR Code, tá bom? Então vamos lá, gente. O Pedro perguntou, antes de eu ir para o Octadesk, o seguinte: como eu consigo integrar a área de conversas com tickets de maneira automática? Gostaria de uma forma que, em caso dos agentes estarem disponíveis, as informações que são deixadas pelo cliente em conversas virem um ticket automaticamente, mas não pode ser todas as conversas. Pedro, você pode fazer isso chamando a API de tickets da Octadesk dentro do bot da Octadesk. É super simples de fazer. No fim aqui, eu separo um minutinho para conseguir fazer isso. Caso eu não consiga, eu trago um material específico para ti, porque a gente já tem isso pronto, tá bom? Obrigado pela sua participação, Pedro. Então, galera, vamos lá. Vim para o Octadesk. É muito importante a gente entender o seguinte, tá? Algumas coisas que vocês vão ver aqui podem ser coisas que vocês já conhecem, não é a primeira vez que a gente aborda esse tema, mas é muito importante que a gente entenda o conceito, tá? Então, gente, esse aqui é o Octadesk, para quem nunca viu. Tem uma conversa acontecendo aqui, então eu estou me atendendo. Eu interagi com um bot da Octadesk que foi recepcionado pela inteligência artificial. Então, eu criei uma inteligência artificial aqui na Octadesk chamada Arthur. Quando o Arthur, inteligência artificial, se apresenta, eu faço uma pergunta do que é esse tal desse gerenciador de negócios da Meta. Então, fui lá e perguntei. A inteligência artificial me explicou o que é. Depois, se eu clicar aqui e eu consigo um selo de verificação para o número, ele também vai explicar. Essa é uma interação muito simples de fazer com o bot da Octadesk e eu vou fazer o envio de um áudio do meu telefone celular que vai chegar aqui no Octadesk e vou mostrar em tela ele interagindo, tá? Qual é a ideia? Lembra que eu falei para vocês que a gente pegou o time de suporte que ficou atendendo essas conversas de gerenciadores de negócio, de número oficial, e a gente foi aprendendo com eles? Ou o Oz está fazendo isso sozinho, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta por áudio, por exemplo. Arthur, e me tira mais uma dúvida. Fora o WhatsApp, quais são os outros canais no Octadesk que eu posso fazer a configuração de um chatbot? Esse é um áudio que uma pessoa pode te enviar à 1 da manhã, porque ela encontrou o teu produto por aí, né? Ela foi até lá, de fato entendeu ali o contexto do que precisava e a parte mais legal disso tudo é que a partir daqui o cliente ele vai começar a ter interações automáticas com a inteligência artificial. Então, o primeiro ponto, o Okta já sabe fazer a transcrição desse áudio. Então, se tinha um áudio de 5 minutos, eu não preciso ficar 5 minutos pendurado na conversa. Ele faz a transcrição, que é 16 vezes mais rápido. Só que se for um áudio muito longo, ele ainda resume, tá? Fora a transcrição e o resumo, e se eu mandar uma imagem, ele também vai saber fazer a interpretação da imagem, de um print, qualquer coisa, ele vai fazer a resposta automática, sem você precisar colocar a mão, falando que eu posso colocar um bot via chat, via WhatsApp, Instagram e Messenger. Cada canal tem suas particularidades, então é importante planejar bem o escopo. Arthur, como é que o OS está respondendo automaticamente essas perguntas? Nós vamos fazer a configuração de um OS agora em 5 minutos, para vocês entenderem o quão simples é. E o que eu quero que vocês entendam aqui é o mecanismo que eu estou utilizando.
Quando o WOS responde coisas que o meu time de suporte responderia, as pessoas, os cérebros pensantes, vão ter mais tempo para fazer outras coisas. Eles vão poder gastar tempo para fazer um mecanismo de classificação melhor das tags de vocês. Eles vão poder fazer a configuração de grupos de atendimento para as conversas serem direcionadas da maneira correta. Vai poder ser feito um entendimento de qualidade do que está sendo falado. Eu posso enriquecer os dados do meu cliente com quem é o responsável por ele, qual que é a empresa que ele trabalha, o cargo dele, o CPF, se ele é um cliente VIP, se ele não é, qual que é o ID dele, qual é a quantidade de funcionários que tem na empresa, qual que é o CNPJ da empresa onde ele trabalha. Esse tipo de coisa vai fazer a tua operação dar um salto profissional absurdamente grande, porque tudo isso sai em relatório depois. Então, para que eu consiga fazer com que o meu time, os seres humanos que trabalham comigo, tenham tempo para que eu de fato consiga criar uma área estratégica e não uma área que apaga incêndios, eu vou configurar o meu OS, só vou responder o Marcos, que ele fez a seguinte pergunta. Quando encerro uma conversa, eu perco o histórico. Como posso recuperar? Marcos, o histórico de atendimento do teu cliente está aqui embaixo, ó. Então, todas as vezes que ele entrou em contato e conversou com a tua empresa, você pode fazer a leitura do histórico completo sem problema nenhum, tá? Diferente do momento em que ele entrou em contato. Então, é super simples de você encontrar aqui o momento que o cliente entrou, baseado na data e horário que ele falou contigo, tá bom? Obrigado pela sua pergunta, Marcos. Gente, vamos falar um pouquinho de WOS. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é o seguinte: Arthur, eu não tenho tempo para treinar uma inteligência artificial. Não existe isso de treinar inteligência artificial. Você não está treinando o chat GPT de graça que você usa. Não vai ser diferente no Octadesk. O que você vai fazer? Você vai sentar na tua cadeira e vai pensar: quem é a pessoa que mais se destaca da minha empresa no atendimento ao cliente? É a Ana, é a Evelyn. Peguei nomes das pessoas que estão aqui comigo. Então eu vou criar um perfil de inteligência artificial que chegue perto do que a Evelyn ou a Ana fazem. Então eu criei aqui o Arthur do suporte. Eu não fiz isso porque eu estou falando que eu sou o melhor, não, tá? Tem uma galera boa beça lá. E eu vou editar esse cara. Se você fosse criar do zero, ia ser da mesma coisa, tá bom? Eu vou colocar o nome desse perfil, Arthur do suporte. Esse nome não aparece para o cliente, é só para você saber, tá? Então, se eu quisesse colocar aqui Ana do suporte, estava tudo bem. Como é que esse perfil se refere a si? Ela dela. A Ana se refere assim. Como é que a Ana costuma conversar com os meus clientes? Como a gente faz é, o suporte a empresas que usam software? Geralmente, esse tipo de suporte precisa ser um pouco mais didático ou amigável. Se eu estou prestando um serviço jurídico, geralmente o tom de voz ele é mais profissional. Na área da saúde, ele é mais empático. Então, eu escolhi o didático. E aqui eu vou escolher como a apresentação vai ser feita. Então, olá, sou a Ana. A Ana. Inteligência Artificial da Octadesk. Como posso te ajudar? Porque é assim que a Ana costuma se apresentar quando o cliente chega até ela. Depois disso, nós vamos entender as interações. Do que a Ana manja? Quais são as áreas de especialidade dela? Suporte, suporte nível 2, tecnologia, eu posso colocar aqui, ó, é, desenvolvimento de softwares e dou um enter, já passa a ser uma característica que a Ana manja muito, né? Quais as palavras que devem ser evitadas? Que tipo de linguajar aqui, palavra específica? E quantas mensagens a Ana vai mandar? Como ela costuma explicar? Ela explica numa mensagem gigantesca, cheia de coisa, ou ela quebra em contextos para o cliente ter pílulas de conhecimento? Ela quebra as mensagens. Então a gente vai colocar aqui. Ela manda mensagens médias, talvez grandes. Ela manda 2 a 3 mensagens por interação. Aí, eu vou acessar a área aonde eu passo as instruções
para a minha inteligência artificial. Quando a Ana foi contratada, ela não sabia de um monte de coisa, agora ela sabe de um monte de coisas. Eu precisei dar orientações para a Ana sobre como ela deve interagir com os clientes da Octadesk. Então, a partir daqui, o que que eu fiz? Eu coloquei as regras do jogo. Então, vou colocar aqui: seu nome é Ana. Você é responsável por tirar dúvidas relacionadas aos produtos da Octadesk, tanto do produto de conversas quanto de Helpdesk. Os clientes terão iniciado uma conversa com o objetivo de falar com a área de suporte, pois estão com dificuldades de utilizar algum recurso da ferramenta e o seu papel é ajudar. Caso o cliente queira reportar um problema, você deve pedir mais informações. Se o cliente digitar ajuda com bot, solicite mais detalhes de como você pode ajudar. Quais são os objetivos da Ana? Se aprofundar na necessidade do cliente, entender se o cliente tem uma necessidade de que, de alguma maneira, ela não vai conseguir ajudar, e caso isso aconteça, ela deve direcionar a conversa, validar se o cliente, na verdade, gostaria de falar com alguma outra área da Octadesk e validar se o cliente reporta algum problema para pedir mais detalhes do ocorrido. Quais são as diretrizes? O que você não deve fazer, o que você deve explicitamente fazer? Você não agenda reuniões, não consulta status ou prazos. Você não fala sobre assuntos que não estão relacionados ao Octadesk. E quais são as dicas? Ana, usa emoji nas suas mensagens, fica mais legal. Se for necessário, passa o link da nossa base de conhecimento. Fala de forma despojada, com tom de voz de humor na escrita, mas sempre respeitando os cenários que você identificar, e separe tópicos em negrito para tornar a mensagem intuitiva e didática para ler. Gente, se vocês abrirem um chat GPT de graça agora, mandar o site da empresa de vocês e falar: monta as instruções que o meu chatbot vai precisar seguir para atender com inteligência artificial. E eu quero as responsabilidades, os objetivos, as diretrizes e as dicas. O ChatGPT vai fazer um baita texto para ti, tá? Para nem pensar muito. Um baita texto para ti. Você vai levar 10 segundos para fazer isso. O que que eu acabei de fazer? Eu estou treinando a inteligência artificial? Não, não estou treinando inteligência artificial nenhuma. Eu estou passando instruções. Isso aqui é um material vivo. Você vai encontrar particularidades que vão precisar de mais instruções. Lancei um produto novo. A Ana está sabendo? Sim, ela vai saber falar sobre. Não está sabendo? Ela não vai saber falar sobre. Eu preciso de mais instruções para ela. Descontinuamos um produto. A mesma coisa. Se o cliente perguntar, você não fala mais disso. E por último, quando a Ana está lá depois do almoço estudando alguma coisa para ela atender ainda melhor, o que é que ela costuma estudar? Os conhecimentos que nós direcionamos ela a estudar. Então, ela pode estudar a nossa base de conhecimento. A nossa base de conhecimento, se você nunca acessou, acesse help.octadesk.com. Tem um monte de artigos explicando de tudo. Como é que eu faço o envio de mensagem via API no WhatsApp? Como é que eu configuro o OS Agente? Como é que eu configuro a parte de conversas? Como é que eu faço para desativar a autenticação de dois fatores no gerenciador de negócios? E lá vai a lista. Ah, mas Arthur, a minha base de conhecimento tem 1.000 artigos. Não tem problema. Arthur, eu não tenho uma base de conhecimento. Isso daqui foi um PDF que eu, Arthur, subi. Então, o que que eu estou dizendo, gente? Se vocês vierem aqui, octadesk.com, copiarem isso aqui e clicarem em selecionar conteúdos, adicionar novo conteúdo, eu posso escolher uma página da internet ou um arquivo no meu computador. Se for uma página, eu vou colar a URL aqui e vou adicionar. Pronto, está processando aqui. O Octadesk vai fazer uma varredura nesse site inteiro, vai armazenar tudo que é texto,
tudo que é texto e vai deixar como conhecimento do OS, que é a mesma coisa que a Ana faria lendo o nosso site. A Lilian fez uma pergunta se o OS reconhece todos os tipos de arquivo. Eu vou adicionar aqui para você ver. A gente aceita PDF, DOC e TXT de até 45 MB. Por quê? Precisa ser textual, Lilia. Então, a gente precisa que em texto existam as explicações, tá bom? Pode selecionar quantos arquivos quiser, não tem uma limitação. Isso aqui é muito legal, porque uma vez que eu cliquei em salvar, tá pronto. Não existe treinar AI, eu vou perder muito tempo fazendo isso. Não existe. Agora, desculpa. Agora que eu acabei de criar a Ana do suporte, o que que eu preciso fazer? Eu preciso incluí-la no meu bot. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o bot com IA, que é um que eu já tenho pronto, que foi aquele que atendeu lá minhas dúvidas no começo aqui da nossa live, e eu vou mostrar para vocês o quão simples é. A partir do momento em que você usa uma inteligência artificial, você não precisa mais fazer um bot que vai perguntar se o cliente quer falar com A ou com B ou com C, qual que é a dúvida. É uma inteligência artificial, ela vai responder tudo o que você precisa. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, direcione a conversa para o OS e vou arrastá-lo para o meu bot. Percebam que já existe um desse aqui, né? Então, eu só mostrei para vocês como faz, vou apagar. Arthur, como que eu configuro esse treco? Eu simplesmente vou clicar, vou escolher, tá? Qual dos perfis vai atender? Eu posso ter mais de um, tá? Eu escolho se eventualmente não há conhecimento suficiente, ou seja, eu não tenho um artigo, um link que fala sobre o conteúdo que o cliente perguntou. Se isso acontecer duas vezes ou X vezes, eu escolho. Automaticamente a conversa já é direcionada para um humano, para o cliente não ficar travado ali numa conversa. Acabou. Está feita a configuração. Esse é um negócio que é tão simples de fazer que se eu apagar a estrutura do meu bot inteira aqui para configurar ela de novo, eu vou começar o bot, perguntar o nome do meu cliente e daí vou conectar no OS. Conectei no OS. Se o cliente ele indicar que ele já está satisfeito, eu quero encerrar a conversa. Então, eu vou vir aqui, vou encerrar a conversa. Se eu perceber que o cliente quer falar com o humano, eu posso direcionar a conversa. Fiz o direcionamento. A partir desse momento, o meu bot ele está devidamente configurado. Porém, existem especialidades dentro do contexto de vocês. Ou seja, além do cliente mostrar que ele tem interesse em encerrar a conversa ou falar com o humano, ele pode demonstrar outros interesses que por algum motivo você quer tirar da inteligência artificial e quer direcionar para um humano. Por exemplo, o cliente falou que quer agendar uma reunião. Para nós na Octadesk, quando o cliente ele tem interesse de contratar o Octadesk e pede uma reunião, significa que ele tem alta tendência em realmente fazer a contratação. Então, no caso do agendamento da reunião, eu fiz uma personalização aqui, mas eu poderia fazer uma outra, como, por exemplo, um preciso do meu boleto. Se o cliente estritamente demonstrou problemas financeiros, ou ele vai falar que o Octadesk dele travou porque ele não pagou, minha fatura venceu. Eu posso criar caminhos diferentes para cada um desses cenários. Então, eu posso pegar aqui, no caso do preciso do meu boleto ou a minha fatura venceu, fazer o direcionamento para o time financeiro. Feito isso, o meu cliente sempre vai ser bem atendido, tá? Ponto final. É simples assim para que eu de fato consiga fazer uma configuração do bot. Salvei, tá tudo certo, o bot está funcionando, ele vai respeitar as configurações igualzinho nós fizemos aqui na conversa. Só que tem uma coisa ainda melhor. Lembra que eu falei que vocês precisam entender os principais motivos de contato dos seus clientes?
Quando você ativa o OS para atender os seus clientes, existe uma área dentro dos conteúdos que nós chamamos de oportunidades de conteúdos, que são as perguntas que o OS não soube responder. O que aconteceu? O OS falou: eu não tenho informações sobre isso, porque não havia de fato um conhecimento para ele consultar. Ele direcionou para um humano a conversa, certo? O humano não foi lá e resolveu o problema do cliente? Se você colocou uma tag na conversa, você não sabe exatamente quais são os principais motivos de contato do cliente? O que é que o cliente está te perguntando que você não sabe responder? Então aqui tem um monte de coisa. Como integrar via webhook com N8N? Como é que eu regulo a altura do volante da Tiguan? Esse é o tipo de coisa que eventualmente acontece em qualquer área de qualquer suporte. Um cliente, ele não é cliente da empresa, ele vai te fazer algumas perguntas. Então, a nossa capacidade de identificar quais são as perguntas que a inteligência artificial ela não consegue responder vai fazer com que nós tenhamos a capacidade de criar novos conteúdos para que no segundo seguinte a inteligência artificial já saiba fazer o tratamento disso. Então, gente, no fim do dia, se vocês lembram do horário que nós começamos a falar de configuração de inteligência artificial, era 14h43. Não levou nem 15 minutos para que a gente de fato faça uma configuração como essa. E se eu fizer o encerramento dessa conversa e mandar um olá de novo, ele já vai atender com as novas premissas que eu precisar. Não há dificuldade alguma em fazer esse tipo de configuração. O que eu quero que vocês entendam é que o arroz com feijão precisa ser bem feito. A gente não começa falando assim: ah, eu estou querendo usar a inteligência artificial. Não é esse o problema. A Priscila nos trouxe qual era o problema. Tinha muita dúvida repetitiva, o cliente ficava esperando lá na fila, a gente demandava muito esforço para atender todo mundo. Então, o que que a gente fez? Foi lá, organizou os principais motivos de contato e, a partir daí, passou a automatizar. A Priscila fez isso direto no bot. Fez ali um conjunto de perguntas e respostas. O que eu estou mostrando aqui é a capacidade de fazer a mesma automatização com linguagem natural. Não há a necessidade de perguntar um, dois, três para o seu cliente. Ele vai direcionar a conversa de acordo com a necessidade. Então, gente, esse foi o bate-papo. Nunca comecem pela solução, comecem pelo problema. Vai ser muito importante a gente entender que, se você quiser implementar AI, inteligência artificial, só porque você quer, vai ser muito difícil você acompanhar os resultados obtidos com isso, porque você não partiu do problema. Qual é o principal motivo de contato? Que, enquanto você não resolve a causa raiz, a gente pode automatizar com uma inteligência artificial que vai saber lidar com todos esses problemas. Existem operações que hoje já automatizaram mais de 30% dos atendimentos com o WOS. Um terço de todo o volume atendido é feito via inteligência artificial. Sabe qual é a melhor parte? 24 horas por dia. O seu cliente não vai receber uma mensagem automática dizendo que ele vai ser atendido no próximo dia útil. E ele vai ser atendido como a especialista no seu negócio, como a Ana, que eu acabei de trazer aqui para vocês. Então, gente, é isso. Eu vou parar o compartilhamento e eu vou ler algumas das perguntas aqui. Eu sei que a gente passou o horário, mas tem pouca pergunta, então eu vou seguir. No final desse bate-papo, vocês recebem uma avaliação, então, por favor, avaliem. É muito importante trazer o que mais vocês gostariam de ver, tá? A gente manda por e-mail depois para vocês, não tem problema nenhum. E qual é o ponto? Se você sentir falta de ver algo no Octa na prática, faça como a Priscila, nos diga. A gente vai descobrir um jeito de fazer um Octa na prática para atender de fato as necessidades da grande maioria dos nossos clientes. Não é o primeiro, não vai ser o último. Tem uma lista imensa aí de Octas na prática para vocês estudarem, tá bom? Então a Cássia, ela perguntou o seguinte: olá, Arthur, eu gostaria de saber como faço para mesclar de forma automática os tickets através de um dado específico, por exemplo, o número do pedido de compra. Cássia, para você fazer a mescla dos tickets, você precisa os selecionar,
tá? Então, automaticamente você não pode fazer essa mescla, porque uma vez o ticket mesclado ele não é reaberto, mas você pode pesquisar na pesquisa de tickets pelo número do ticket em si e logo em seguida fazer a mesclagem e escolher se o ticket qual você está mesclando ele vai ser resolvido ou cancelado e todas as interações vão ser unificadas nele, no que ficou aberto para você continuar suas interações, tá bom? Obrigado pela sua pergunta. O Marcelo perguntou o seguinte: Arthur, o consumo de créditos com a transcrição ativa sobe muito. Tem alguma parametrização para diminuir o uso dele ou definir quando quero utilizá-lo? Marcelo, sim. Dentro do menu WOS existem as preferências. Então, existe um menu preferências onde você pode escolher por desligar o recurso ou desligar a transcrição de áudios que são enviados pela sua operação, fazendo com que as transcrições só aconteçam dos áudios que os clientes enviaram para vocês. Só que aí fica um ponto de reflexão aqui, tá, Marcelo? Quando a gente olha para uma operação que tem um recebimento de áudio significativo, como imagino que seja a operação de vocês, se nós fazemos a transcrição e o resumo desses áudios, em quanto tempo a menos os seus atendimentos estão sendo resolvidos? E aí o ponto 2, tá? Uma vez o cliente entrando em contato via áudio com você, é muito legal porque ele confia na tua marca. Ninguém manda áudio para um número que não sabe do que se trata. Isso é muito legal. A partir do momento em que a gente cria mecanismos como o OS Agente, que sabe fazer a leitura e interpretação de áudios, como vocês viram aqui na live, esse é um mecanismo que garante que o teu cliente possa continuar confiando na tua empresa, falar a hora que ele quiser e, ao mesmo tempo, ele vai ser atendido igualzinho um especialista da tua operação. Então fica esse ponto de reflexão. Caso você não encontre aí a área de preferências no menu WOS, pode chamar o nosso suporte que a gente te apoia, tá bom? Obrigado, Marcelo. A Kênia perguntou o seguinte: normalmente, a entrada para os tickets pode ser feita por e-mail formulário. Desculpe, não entendi como ele direciona para o bot. Kênia, o termo ticket no Octadesk ele é utilizado de fato para abertura de protocolos, de ticket, mas ele é comumente utilizado para o cenário de atendimento, né? Então, hoje não há um jeito de um bot atender um ticket no Octadesk, que é um outro módulo de utilização do produto, mas uma vez o cliente entrando em contato contigo pelos canais conversacionais, que é como nós chamamos, chat, WhatsApp, Instagram e Messenger, aí sim ele pode ser atendido por um bot. Fica aqui um ponto de atenção também, Kênia. O ticket, quando aberto, ele é aberto de fato pelo envio de um e-mail ou preenchimento de um formulário. E tem outros lugares também, né? Ele pode acessar a central de ajuda do Octadesk, ele pode ligar no telefone, etc. Geralmente, é muito mais barato atender clientes em canais conversacionais, porque eles são dinâmicos e simultâneos. Ticket é atendido um por um. Quando o seu cliente passa a utilizar um canal conversacional, te chamando um chat ou no WhatsApp, por exemplo, você passa a ter a capacidade de colocar ele em acesso via um chatbot. Você não vai ter uma fila de pessoas ali no telefone precisando falar e o teu time tem a capacidade de simultaneamente lidar com um volume maior de atendimentos. Eu sei que pode haver uma barreira cultural para que de fato o cliente chegue até um número de WhatsApp, chegue até um chat, mas o que comprova o retorno do investimento é o problema dele sendo resolvido muito mais rápido. Então, se você imaginar o OS agente, que foi o que eu mostrei, aplicado no teu contexto, resolvendo o problema dos clientes 24 horas por dia em tempo real, você pode, por A mais B, provar para esse cliente que a ligação, o envio de um e-mail, o preenchimento de um formulário pode não ser o canal mais eficiente previsto ali para ele ter o apoio. 99% dos celulares do Brasil tem um aplicativo de WhatsApp no celular. O WhatsApp é o canal de maior conversão em marketing e vendas de todos os outros disparado. E hoje em dia é muito difícil você encontrar um negócio que não se comunica através de WhatsApp com seus clientes, tanto para ofertas quanto para atendimento. E o Octadesk também pode te ajudar com isso, tá bom?
Kênia, obrigado pela sua pergunta. Gente, nós não temos mais perguntas, então agradeço a todo mundo que pôde ficar aqui até o fim. Nos vemos em breve, haverão outros Octas na prática. Por favor, deem os feedbacks, indiquem o que vocês gostariam de ver, vão até a comunidade e deixem o feedback lá mesmo, em tempo real. Digam o que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram. O importante é que vocês interajam, até para vocês conhecerem mais a galera que fica por lá. Beleza? Gente, obrigado. Um grande abraço e até o próximo Octa na Prática. Valeu!